quebrar fronteiras e chegar a novos horizontes. Isso foi o que permitiu a globalização. Esse processo de unificação mundial permitiu à indústria audiovisual internacional se tornar cada vez mais presente em mercados como o Brasil. And you can watch a movie like this. Or você pode assistir a um filme assim. Eu ainda prefiro dublado. Para ler, eu perco o filme. Não sou igual mulher, não consigo ter aquele foco em duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostava de filme legendado, mas eu comecei a perceber que quando a gente começa a ler as legendas, a gente acaba perdendo o detalhe dos filmes. Então eu passei a gostar mais de filmes dublados. Eu prefiro legendado, porque para poder praticar o idioma, né? Porque o dublado, uma que a realidade é outra, né? O clima todo da voz do ator, a voz real é totalmente diferente e principalmente para o inglês, né? Preferências à parte, traduzir a linguagem e adaptar as culturas dessas diferentes nações são importantes meios de acesso à informação. A legendagem e a dublagem, elas abrem portas, né, para se compartilhar conhecimento, para se compartilhar conteúdo, arte, entretenimento. Tem potencial para ser importante no processo de aprendizado. É expansivo demais, você pega uma obra que seria acessível só aos falantes daquela língua e multiplica ela. Você vai só abrindo tentáculos de comunicação com as pessoas. Atinge um público que não teria acesso a essas produções. Para pessoas, por exemplo, com deficiência, pessoas analfabetas, aí não têm acesso. Apesar dessa importância social, a dublagem recebe muitas críticas do público. Eu acho que as pessoas no Brasil têm muita birra com a dublagem, porque a dublagem substitui uma atuação por outra, né? E por melhor que seja o dublador, ele não é o ator original. Se perde muito, assim, principalmente com o som ambiente na dublagem. No filme legendado você consegue explorar e ouvir melhor o som. Na dublagem, infelizmente, ainda hoje você não consegue ouvir de fato da maneira que foi capturado, da maneira que foi feita a pós-produção e tal. Mesmo assim, a dublagem tem ganhado cada vez mais espaço nas produções exibidas aqui no país. A tendência é dublar cada vez mais e a gente percebe que isso também é uma demanda do telespectador. Segundo essa produtora, o que determina isso é uma preferência do próprio público. A gente teve um grande crescimento do mercado de dublagem esses últimos anos, que veio junto com o crescimento da classe C. A classe C, ela prefere os filmes dublados, ela prefere a língua dela. Um aspecto que determina a preferência do dublado ao legendado é o que se perde em ter que ler enquanto se assiste. Como espectador não dá para você absorver tanta informação, tipo ver o que está na tela, entender a cena e ler um monte de coisa na legenda. Você perde muito, né? Você perde praticamente 20% a 30%. Você fica fugindo a atenção e eu não consigo mesclar os dois, ler e assistir ao mesmo tempo, fica meio confuso. É muito rápido, né? Às vezes a gente não consegue ler e interpretar ao mesmo tempo, e passa muito rápido as legendas, e eu não consigo acompanhar. Então, por mais que você entenda e fale, não perco nada do filme, você perde. Você assistir um filme dublado é uma coisa, assistir um filme legendado é outra. E com o passar dos anos, o avanço tecnológico permitiu que a dublagem pudesse ser feita com uma qualidade ainda maior. Houve uma evolução técnica fantástica, né, dentro da dublagem, principalmente com relação a som, né? Hoje você dubla em digital, pô. Então a qualidade do som é muito melhor. Você vai no cinema, você senta na poltrona, tem um bom som e uma boa dublagem. Aí tudo vai depender do trabalho que acontece por trás. O diretor falou do trabalho que acontece por trás. Mas será que é tanta coisa assim? Não é só o dublador chegar lá e falar em cima do áudio original? Nada disso. Veja só o trabalho que dá para que o filme ou programa chegue até você em um bom e claro português. Quando o roteiro chega pra gente, começa o processo de revisão, que não é só uma revisão do texto, mas também a gente mexe bastante na linguagem, pesquisa. O trabalho de pesquisa ele é constante, a gente precisa ter muita segurança daquela informação. Nada vai pro ar sem a gente ter consultado várias fontes. À medida, às vezes, que tu vai traduzindo, já vai percebendo aquilo ali não era bem isso aqui, né? Vai voltando, vai arrumando. Você assiste todo o vídeo, né? E fazendo as correções necessárias. No caso da legendagem, após a revisão do texto traduzido, quando o próprio tradutor não faz a inserção das legendas, é o legendista que fica responsável por isso. Ele, juntamente com o software de legendas, adiciona os timecodes para que tudo fique sincronizado e com o tempo de leitura necessário. Quando um programa ele é só legendado, tem todo um critério de estética e também de resumir o texto, porque não dá para colocar tudo que a pessoa fala. Tem que ser só o essencial para você entender o que está acontecendo, senão fica
muita informação. Já para a dublagem, os tradutores também fazem orientações no texto para o dublador. A gente tende a perceber qual que é a característica do personagem na hora que a gente vai traduzir. A gente tenta, o máximo possível, facilitar o trabalho do ator. São orientações para a atuação da dublagem. Se vai pro estúdio para gravar sem isso, fica muito ruim o trabalho. E aí, ainda tem mais um longo caminho. Com todo o processo de tradução pronto, o texto chega às mãos do produtor e diretor de dublagem. Então as coisas passam do conteúdo da tradução para a produção. E depois disso tem a escalação. A escalação é quando um produtor ou um diretor, é mais comum um diretor na verdade, ele escala os dubladores, ele escolhe que dublador vai fazer o quê. O diretor senta, escala, passa a escala, olha as vozes, horários, tudo definido para que ele possa iniciar naquele dia e terminar naquele horário. Só aí é que entram os dubladores. Esses atores, sim, porque eles são atores, dão vida a novos personagens. E é aí que toda a magia acontece. O dublador tem que observar como o ator está fazendo, qual é o sentimento dele, qual é a intenção. Você tem que reproduzir exatamente o que ele está fazendo. Então você tem que fazer do jeito dele e não do seu. Um filme é trabalhado durante 6 meses e tal. E você tem que, de repente, numa hora, fazer um trabalho de um ator que teve um tempão enorme para elaborar aquilo. Então você tem que usar aquela base que ele está te dando como se você tivesse tido esse tempo de preparação. Você tem que ter essa sensibilidade de não deturpar o que já está feito lá. Como a dublagem é uma versão do original, é claro que vão existir algumas alterações. E isso é feito exatamente para deixar os diálogos o mais natural possível para a nossa língua. Tudo que a gente vai mexer no texto, a gente pergunta para o diretor. Já percebeu? Fala assim, não é o que está falando, ou então está faltando muita coisa, a gente não pode ficar inventando só para preencher a labial. Quando você vê que não vai dar, você já sai tirando aquilo que está em excesso, você já vai encurtando. Então você tem que observar muito bem o personagem que você está fazendo, você procura fazer uma coisa coerente com a imagem. E também tem a questão das adaptações culturais, onde tradutores, diretores e dubladores precisam trazer o conteúdo original para mais perto da nossa realidade. É a famosa versão brasileira. A gente sempre tem que adaptar bastante, às vezes trazer para o nosso contexto, usar gírias, expressões brasileiras, deixar aquele produto bem com a nossa cara. A gente evita muito a questão de, por exemplo, fazer adaptações para correspondentes da nossa cultura. Mas tem vezes que não tem jeito. Uma piada vai perder sentido. Eu acho que tem umas piadas, algumas falas, que só o americano vai entender, assim. O humor americano é muito diferente do nosso. O próprio tradutor, que tem mais conhecimento da língua, ele já adapta. Então ele fala, bom, em português, isso que ele está dizendo é mais ou menos correspondente ao nosso tal coisa. Então você faz esse paralelo. Agora, se tem uma coisa que todo mundo curte, é uma boa animação. E elas são muito famosas aqui no Brasil. Animação, pra mim, aí é 100% dublado e dificilmente eu vou assistir uma animação que não seja dublado. O processo de dublagem para essas animações não muda. E segundo os dubladores, tem suas vantagens. Por se tratar de um ser criado em computador, diferente de personagens com atores reais, a liberdade de criação é maior. No desenho, você tem essa possibilidade de criar em cima do que está feito. Porque o desenho, às vezes, te inspira alguma coisa que no original a pessoa não fez. E tem vários casos de desenhos que são muito mais criativos em português do que o original. Você assiste o original e fala, poxa, faltou, né? Uma exceção que ficou muito boa, o do Barney, do Fred Flintstones. Ele não fala com aquele soquinho. Então, foi feito assim no Brasil, né, na nossa língua portuguesa, e ficou maravilhoso. Sacolinha do Fred, irmão Búfalo! Vamos plenamente, Fred! O Scooby-Doo é um exemplo de a criatividade dos dubladores que fizeram, deram um toque novo na série. Arqueologia? Eu já ouvi falar de arco e flecha, mas nunca de arqueologia. E eles ainda lembram de outros sucessos da dublagem no Brasil. Eu fiz um show aqui
com o Villagrán, que é o Kiko. É muito engraçado, porque ele fazendo o Kiko, ele é menos Kiko do que o que a gente está acostumado a ouvir o Nelson Machado fazendo. As gags do Nelson Machado são muito mais engraçadas do que ele fazendo ao vivo. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! E uma coisa muito versão brasileira é a questão do tiras, porque a gente precisava de uma palavra para cops. Então aí, na dublagem, os profissionais de dublagem criaram tiras, que cabem cops. Eles conseguiram criar um termo absolutamente novo e funcionou. Você chega com meia hora de atraso e ainda traz uma porcaria de um tira? De que você tá falando? Ele não é tira coisa nenhuma. É claro que ele é tira, eu conheço ele, cara. Você vem pra cá armar pra mim? É claro que você é tira. Coisa nenhuma, ele é meu sobrinho. E além de tira, é pé frio. E por tudo isso, a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Tem qualidade, sim, com certeza. Eu acho que a dublagem no Brasil, eu acho que está sendo bem feito essas dublagens. A gente compara com a dublagem de outros países, a gente percebe que a dublagem brasileira é de muita qualidade. Não fosse a dublagem brasileira, eu que não gosto de legenda, não gosto de ficar lendo, o que seria dos filmes pra mim? Eu não ia entender nada. A gente faz com amor. Então eu acho que isso pesa bastante nesse conceito de que a dublagem brasileira, eu não sei se é a melhor do mundo, mas tá quase lá. E você deve ter ficado curioso para saber quais são os personagens que os dubladores que mostramos fazem, não é? Veja aí. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Ei, Pluto, eu estou dando aqui uma entrevista pro pessoal e eles querem saber como é que você está. Ah, você está bem? Eu gostei muito da entrevista, tá? Pokébola vai! Héctor e Amanda, eu escolho vocês! Ataque rápido agora!